A gente vai atualizar agora a situação. Um ataque em Beirute, que nós trouxemos as imagens aqui agora há pouco, deixou pelo menos 8 mortos. A gente está falando, no total dessa guerra, de mais de 600 pessoas mortas nesse conflito contra Israel. Essa imagem que você vê agora, neste momento, é da capital Beirute. A fumaça de ataques feitos por Israel contra alvos que eles dizem ser do grupo Hezbollah. Nesse ataque, com essa coluna, esse fog não é uma neblina comum, isso é fog de destruição de prédios. Deixou 8 pessoas mortas, isso é a contabilização até agora, 31 ficaram feridas nesse ataque que foi feito na costa de Hamlet al-Baida, em Beirute, na madrugada de quinta-feira, isso segundo o Ministério da Saúde Pública do Líbano. Nós temos também uma atualização do número total de vítimas, como eu trouxe. Segundo o Ministério da Informação do país, o número de libaneses mortos já chega a 687, incluindo 98 crianças. Ontem à noite, Israel fez intensos bombardeios nessa mesma região. Existe um ponto importante, que é uma informação que a nossa editora de internacional trouxe, a Derla, que hoje a gente já tem toque de recolher, pedido para que 10% do território do Líbano, da população, deixe essas principais áreas, diante principalmente das ameaças de Israel e do ministro da Defesa de Israel, de que, no caso, os israelenses podem fazer uma incursão terrestre no Líbano. Para a gente recapitular, Américo, vem para cá para a gente falar um pouco mais sobre o assunto. O exército israelense, portanto, emitiu novas ordens de retirada para o sul do Líbano nesta quinta-feira. Praticamente dobrou a zona em que os moradores devem deixar a região da fronteira. Orientação essa para que eles se desloquem ao norte do país. De acordo com a última informação que a gente tem, as ordens de retirada já são de 10% do território do Líbano. O número de mortos desde o início dessa recente escalada com Israel está em quase 700, são 687 até hoje, quinta-feira, podendo ser atualizado com 98 mortes de crianças. Informações que saem do Líbano. Neste momento, Américo Martins, quem também assiste a tudo sob tensão e atenção, é o Brasil, que tem uma comunidade imensa de brasileiros hoje no Líbano. A gente sempre traz essa informação porque há uma preocupação maior, inclusive se for necessária a retirada de urgência dessas pessoas de lá. Já estamos aqui em contato com Itamaraty para entender se isso vai acontecer, quais são os meios de saída e de comunicação com esses brasileiros que lá vivem, são mais de 20 mil. Américo Martins traz para a gente também, por favor, na sua avaliação, se há chances que essa invasão se transforme em algo maior, em larga escala. Muito provavelmente, infelizmente, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que está nos acompanhando. O Líbano está vivendo uma situação muito trágica. É a segunda linha de frente nessa guerra no Oriente Médio. É uma guerra, no caso do Líbano, que foi provocada pelo Hezbollah, que atacou as cidades ao norte de Israel com os seus mísseis logo no início do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã. O Hezbollah, que é uma milícia considerada terrorista por muitos países ocidentais, tem ligações muito fortes com o Irã, disse que estava agindo em solidariedade aos iranianos e também para vingar a morte do líder supremo, o Ali Khamenei. A verdade é que o Hezbollah é financiado, é treinado, recebe equipamentos do Irã, depende muito ali para sua própria existência dessa conexão com o Irã, mas é um grupo que está ficando cada vez mais enfraquecido. E Israel percebe esse enfraquecimento do Hezbollah, que inclusive cada vez é menos popular dentro do Líbano, para atacar o grupo. É uma chance para o governo israelense, é assim que os israelenses estão vendo, é uma chance, uma oportunidade para, de uma vez por todas, Israel desmontar o aparato militar do Hezbollah. O Hezbollah é também um partido político, um movimento social, é muito importante dentro do Líbano, tem canais de comunicação, por exemplo, mas também tem essas milícias armadas que são mais fortes, inclusive, do que o exército libanês. E eles provocaram essa guerra, deram essa oportunidade para Israel agora atacar muito pesadamente com a intenção de destruir o Hezbollah. E quem paga a
conta desse conflito. Como sempre, infelizmente, e especialmente na história do Líbano, a população civil, que rigorosamente não tem nada a ver com a guerra do Hezbollah com Israel. Nós temos, como vocês colocaram, mais de 700 mortos nessa guerra, inclusive quase 100 crianças. Nós temos mais de 800 mil pessoas deslocadas dentro do Líbano. Para vocês terem uma ideia, a população do Líbano é de cerca de 5 milhões e 200 mil pessoas. Isso dá quase 20% da população do Líbano deslocada. Muitos deles deixaram o sul do Líbano. Existe um temor dentro do governo libanês de que Israel também aproveite essa situação para fazer uma grande invasão terrestre, para de uma vez por todas desmontar todas as posições do Hezbollah no sul do Líbano, alegando com isso que vai proteger, claro, as cidades israelenses no norte do país, e os bombardeios muito intensos. Inclusive, esses bombardeios podem sinalizar justamente isso, preparação para um avanço de tropas israelenses. Hoje, o ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, disse claramente que as Forças Armadas receberam mais instruções para avançar dentro do Líbano, para tomar ainda mais medidas contra o Hezbollah. Ele já tem posições no sul do Líbano, estão atacando muitas partes do país, não só no sul do Líbano, mas em Beirute. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E agora existe esse temor de uma invasão maior. Os ataques em Beirute têm chamado também muito a atenção, porque nessa madrugada, por exemplo, nós tivemos pela primeira vez ataques israelenses na área do Corniche, que é um grande calçadão à beira-mar, na frente do Mediterrâneo, um lugar icônico ali da cidade de Beirute, que todos achavam que era um local seguro, porque não tem uma atividade do Hezbollah naquela região. O Hezbollah costuma concentrar suas atividades onde ele é mais forte, onde a comunidade xiita de fato mora em Beirute, que são nos bairros mais ao sul. Mas agora Israel está determinando, inclusive, que a população do Líbano deixe áreas centrais de Beirute e está fazendo ataques em prédios nessa zona central. Um prédio foi atacado agora, né, esse que deixou 8 mortos, e houve inclusive um segundo ataque israelense, o que é sempre muito controverso, porque isso significa, esse segundo ataque, logo na sequência de um primeiro ataque, que equipes de socorro podem ser atingidas. Então Israel acabou inclusive de soltar mais um comunicado dizendo que está exigindo a retirada da população de determinadas áreas no centro de Beirute, e a gente vê o recrudescimento dessa guerra. Os olhos do mundo estão muito voltados, obviamente, para o Irã e muito voltados para o Estreito de Hormuz, por conta da questão do petróleo. Mas essa guerra no Líbano está causando muitas vítimas, está ficando cada vez mais violenta, e o governo libanês, por exemplo, tem poucos instrumentos para forçar o Hezbollah, por exemplo, a se render. Nós vamos ver provavelmente muito mais violência ainda lá nesse pequeno país do Oriente Médio, que, como você colocou, Tainá, tem links históricos com o Brasil. Não só muitos brasileiros lá, mas uma comunidade libanesa muito grande também no Brasil. Portanto, também essa preocupação dos cidadãos brasileiros que estão lá e as famílias deles também, né?